Queridos amigos e amigas, de modo especial todos os nossos catequistas da Arquidiocese de Curitiba, vocês que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Meu nome é Padre Valdir e hoje eu venho aqui conversar um pouco com vocês sobre a Sagrada Escritura, falar um pouco sobre a Palavra de Deus. Afinal, é Deus que está nos falando de um modo muito carinhoso, como se fosse uma carta de amor deixada por Deus para nos conduzir pelo caminho da salvação. E é interessante desenvolver dentro de nós sempre este amor à Sagrada Escritura, porque não é simplesmente um livro, não são simplesmente páginas impressas, é a palavra de Deus. Deus que inspira o homem a colocar na Escritura as palavras que Ele deseja, para que essas palavras cheguem até ao seu povo, à nossa vida. Por isso, falar sobre a Sagrada Escritura é sempre uma coisa muito apaixonante, porque é sempre uma riqueza, uma novidade, são séculos e milênios de história de um povo que está aqui contada para a nossa salvação. Certamente, muitos de nós já ouvimos falar sobre a Sagrada Escritura, certamente muitos de nós temos a nossa própria Bíblia. Aliás, se você não tem, é extremamente recomendável que tenha a sua Bíblia na cabeceira, que leia todos os dias, que tome a Palavra de Deus nas suas mãos. E quando nós nos deparamos com a Bíblia, sempre nos deparamos com coisas novas, mas também coisas antigas. E algumas delas não são tão fáceis de compreender. Por isso a Bíblia requer, sim, às vezes um pouco de estudo, um pouco de debruçar-se sobre ela, de ler e de aprofundar e de perceber a mensagem que ali está. Por isso, a Bíblia, ela faz parte do nosso cotidiano, seja na nossa vida de oração, na nossa casa, seja na liturgia, ela é um livro sagrado e ela faz parte da nossa vida. Por isso, ela é palavra de Deus. É palavra de Deus por quê? Porque é inspirada por Deus a colocar aqui. Então, quando nós tomamos a Bíblia, não é qualquer coisa, é Deus que está falando. Na liturgia, quando nós participamos da celebração eucarística, a mesa da palavra ela é tão importante quanto a mesa da Eucaristia. Por isso Deus está falando e precisamos estar atentos. Então ela é palavra de Deus e ao mesmo tempo ela é um livro sagrado. Por isso também chamamos de Sagrada Escritura. Por quê? Porque aqui tem palavras santas, inspiradas por Deus, para ser colocadas aqui, com vista da nossa salvação. E por fim, ela é uma Bíblia, sim, porque a palavra Bíblia próprio diz, Bíblia vem de o conjunto de livros, não? Porque não se encontra aqui um só livro, mas sim um conjunto. São 73 livros que nós aqui encontramos em toda a Sagrada Escritura. Por isso, eu convido você neste encontro, neste vídeo, nos aprofundarmos um pouco sobre a Sagrada Escritura. Por isso, quero dizer, esta Bíblia, para chegar às nossas mãos, ela passou por muitos e muitos percursos. Mas, primeiro de tudo, precisou com que Deus inspirasse homens a colocar, as suas palavras por escrito. Como eu digo, a Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, no número 11, vai dizer: as coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Ou seja, Deus quis se revelar. Não somos nós que alcançamos o conhecimento de Deus, é Deus que se revela na Escritura, depois se revela no Novo Testamento na figura do Filho, de Jesus Cristo. Por isso, são palavras inspiradas, Deus que quer se revelar. E este Espírito Santo que Deus manda aos autores faz com que eles coloquem ali as palavras que Deus deseja. Então, Deus é o autor, mas ao mesmo tempo, os homens e aqueles que receberam a inspiração do Espírito Santo também são verdadeiros autores. E é por isso que nós encontramos na Bíblia várias e várias linguagens diferentes. Um autor escreve num estilo mais poético, um outro mais histórico, mais narrativo. Porque cada autor é um homem e é também um produto do seu tempo. Ou seja, aquele que está naquele momento colocando a Escritura, escrevendo, ele também é fruto de um contexto. Ele tem as suas dores, tem as suas angústias, tem os seus anseios. Quando, por exemplo, pegamos as Lamentações de Jeremias, percebemos ali as palavras de dor do profeta, as palavras de angústia, e percebemos em outros livros
como salmos de felicidade, de alegria, enfim, cada autor é um homem verdadeiro. Não é que Deus se apodera das faculdades humanas e de repente o homem começa a escrever somente aquilo que Deus quer. Não, ele também tem o seu mundo, tem aquilo que passa no seu coração, tem as suas angústias e os seus desejos. Por isso, Deus é autor da Bíblia, mas também os homens o são. E sendo homens, por vezes encontramos também erros na Bíblia. Duplicações, datas que não batem, às vezes algumas histórias nós não conseguimos compreender, algumas não têm até comprovação histórica, mas são ali verdades para nós, porque estão no nosso livro inspirado. Por isso, a riqueza da Sagrada Escritura é que ela é, de fato, um livro composto sobre duas mãos. Sobre Deus que está inspirando, sendo autor, e aquele homem que está colocando por escrito a palavra de Deus, ou está narrando um momento histórico daquele povo, né, do povo de Deus, quando falamos do Antigo Testamento, ou também está narrando, né, os evangelhos, aquilo que está acontecendo na vida de Jesus. Por isso, a primeira coisa que precisamos entender é que, sim, a Bíblia, para nós, católicos, ela é um livro inspirado por Deus. E Deus e os homens são os dois autores, um livro escrito às duas mãos. Deus é o verdadeiro autor, então os homens também o são. Por isso, vários estilos e palavras diferentes. Com isso, nós entendemos que a Bíblia, quando ela vai sendo composta, ela vai passando por vários tempos, várias culturas e várias línguas diferentes. Ou seja, quando nós começamos lá com a história da criação, com os patriarcas, depois passamos, né, pelo período da monarquia, até chegarmos ali ao final da profecia, quando estamos já às vésperas do Novo Testamento, a Bíblia ela passa por muitas situações históricas. Dou-vos um exemplo. Alguém escrevendo hoje, no ano de 2020, não escreve como alguém que escrevia 5 a 10 anos atrás. Existem palavras diferentes, jargões diferentes, maneiras de se colocar diferentes, existem linguagens diferentes. E na Bíblia, se nós pensarmos num arco de 2.000 anos de história, 2 a 3.000 anos de história, é ainda mais complexo. Existiam línguas diferentes, existia o hebraico, a língua semítica, existia o aramaico, que era também uma língua daquela região, existia o grego no Novo Testamento, quando no Novo Testamento eram ali os gregos que tinham feito aquela grande expansão cultural, então a língua comercial do tempo era o grego, então tudo isso influencia na composição da Bíblia. Por isso, às vezes, alguns livros são fáceis de compreender e alguns outros livros são difíceis de compreender, já que são escritos numa língua própria e de uma maneira própria de um povo que está passando uma situação daquele jeito, de um homem que está passando um contexto social específico e aquilo influencia com que ele vai, da maneira como ele vai colocando aquilo no papel. Por isso nós podemos dizer que sobre a linguagem da Bíblia, Deus querendo revelar-se, escolheu estes homens de um tempo específico. Então nós encontramos na Sagrada Escritura, de um modo geral, nos seus escritos mais originais, as 3 línguas presentes. 2 línguas semíticas, né, o hebraico e o aramaico, e o grego, que predomina em todo o Novo Testamento. É interessante notar que, com esta miscelânea de línguas, com esta mistura de línguas, isso dá, não diferença no texto, com certeza existem as diferenças, mas dá uma riqueza cultural ainda maior quando nós nos deparamos diante do texto bíblico. Porque esperamos, às vezes, os textos certinhos ou ideias claras que nós vamos entender na primeira leitura, mas não é bem assim. Porque é um jeito de pensar diferente, é um contexto diferente, é um modo de vida diferente. Aprofundando um pouco sobre essas línguas, né? Somente para termos um pequeno exemplo, o hebraico e o aramaico, eles predominam o Antigo Testamento, obviamente. Mas, claro, o aramaico em algumas poucas partes e o hebraico praticamente todo o Antigo Testamento. Exceto para nós, né, católicos, que temos o livro dos Macabeus e da Sabedoria, esses livros foram escritos diretamente em grego. Por quê? Existe grego no Antigo Testamento? Também existe, apenas nestes 2 livros. Por quê? Os
os judeus, quando saem da Terra Santa, vão para o Egito, ali, Alexandria, e ali se estabelecem. Ali, a língua grega era a língua que predominava. E o que precisa fazer? Traduzir as coisas do hebraico para o grego, porque as novas gerações já não conhecem mais o hebraico. Então, nós temos, né, estes 2 livros do Antigo Testamento escritos diretamente em grego. E os textos em aramaico de Esdras e Daniel, que era esta língua também bem predominante naquela região. Então, são muitos pergaminhos, são muitos papiros para chegarmos até o que nós temos hoje, a esta Bíblia que nós temos na mão. Por isso eu costumo sempre pensar que a Bíblia, assim como nós temos na mão hoje, ela é um privilégio, mas ela também é fruto de muita história, de muitas pessoas que se debruçaram sobre papiros, sobre pergaminhos, sobre fragmentos, que foram traduzindo a Bíblia das línguas originais, do hebraico, do aramaico, do grego, para que eles pudessem chegar às nossas mãos. São inúmeros e infindáveis os números de pergaminhos. Só do Novo Testamento, por exemplo, são mais de 2.500 pergaminhos. E tudo isso precisa ser juntado, compilado, juntado, para que nós pudéssemos ter hoje na nossa mão a Sagrada Escritura. Por isso, ela é um livro edificante, por isso ela é um livro sempre novo, e quando nós tomamos na mão, tem sempre esta carga cultural, e o Espírito de Deus que está sobre a Escritura também vem sobre nós para que nós possamos compreender esta palavra. Caros amigos, para a gente terminar um pouco esta conversa sobre essas línguas da Bíblia e este mundo, o contexto bíblico, gostaria de terminar falando um pouco sobre, novamente, a Dei Verbum. Para quem não sabe, a Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II é a Constituição que fala sobre a revelação, sobre a maneira como Deus quis revelar-se. E fala sobre a Sagrada Escritura, sobre todas essas questões que estamos falando e estamos discutindo. E lá na Constituição Dogmática Dei Verbum, número 2, diz o seguinte: aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo. Então, é um desígnio de Deus revelar-se através da palavra. E esta revelação de Deus faz com que nós, meros humanos, meras criaturas, tenhamos acesso a esta salvação, acesso ao Pai, acesso ao Espírito Santo, e nos tornamos, assim, participantes também desta natureza divina que nos é colocada. E em virtude desta revelação, Deus, que deu o Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com Ele. Então, no fundo, a Bíblia e a maneira com que Deus quis revelar-se é uma maneira de falar a nós como seus amigos, diz o concílio. É a maneira de Deus se colocar até nós de uma maneira muito próxima, naquele que quer fazer-se um conosco, que quer ser nosso amigo. Então, no fundo, quando estamos falando da linguagem da Bíblia, é que, na verdade, nós podemos dizer que Deus falou aos homens, mas para falar aos homens, Deus usa uma linguagem humana. Não adianta ele se revelar de outra maneira, ele precisava se revelar de um modo concreto, de um modo que fosse próximo a nós, e por isso ele se revela com a linguagem humana, para promover esta comunhão conosco. Por isso encontramos, dentro da linguagem da Bíblia, essas várias expressões de culturas orientais, das culturas ali do Oriente Médio, que às vezes são costumes e coisas distantes para nós, mas que para a nossa salvação foi nos colocada a revelação de Deus neste contexto. Por isso, quando pegamos a Bíblia ou algum profeta ou algum livro em específico, temos até certa dificuldade em compreender. Por quê? Às vezes ele está falando num contexto social preciso, está passando por uma situação específica, e aí nós vamos precisar um pouquinho, às vezes, olhar a história, olhar o contexto histórico em que foi escrito aquele livro, para procurar entender um pouco o que o autor está passando. Mas, no fundo, a verdade que está aqui revelada é a verdade para a nossa salvação. Por isso, amigos, nos debrucemos diante da Bíblia, nos debrucemos com este espírito de quem quer falar com Deus, porque aqui Deus já está falando conosco. Por isso a Sagrada Escritura é um modo com que Deus encontrou de deixar esta sua mensagem permanente na nossa vida, de deixar esta mensagem permanente para conosco.
E nós vamos continuar este nosso bate-papo num próximo vídeo, falando sobre outras coisas. Mas eu espero que cada um tenha aproveitado este primeiro vídeo, aproveitado este primeiro momento para criar um pouco mais de amor e talvez um pouco mais de curiosidade, porque a curiosidade faz com que nós nos aprofundemos ainda mais sobre este assunto. Afinal, Deus ainda continua falando conosco na Sagrada Escritura. Até breve. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.